Bom dia, Goiânia, bom dia a todos. E hoje um bom dia muito especial a Brasília, porque vamos ter na bancada um bate-papo mais do que especial com alguém que vai trazer, assim, o outro lado da vida para você, ouvinte. Nós estamos falando do Vitor Hugo de Almeida, que é um consultor legislativo, advogado e, logicamente, tem uma formação militar. E vai trazer muitas novidades para a gente fazer aí a travessia dessa ponte do empoderamento da nossa nação, porque nós queremos uma renovação com sentimento Brasil. O que é isso? Temos que ter orgulho do nosso país. E nós vamos trazer para a bancada agora uma pessoa, um convidado muito especial, porque ele tem formação militar, já teve operação na Costa do Marfim, já participou de operação na Amazônia e tem um compromisso com a renovação e esse sentimento Brasil. Nós trouxemos diretamente de Brasília, logicamente ele tem uma relação com Goiás que ele vai contar pra gente, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo de Almeida. Vitor Hugo de Almeida, inclusive, abre aí os canais de comunicação, porque ele tem um canal no YouTube, tem muitos seguidores, e logicamente a turma do PT vai falar assim, o Marcos agora tá levando milico no programa, porque ele tem formação militar, tem um compromisso assim, de ser conservador, e isso faz com que o Show da Manhã tenha alguém para poder dizer que o Brasil precisa voltar a ser o Brasil que a gente ama, o Brasil que a gente tem orgulho. E que currículo, hein, Marcos? E que currículo? Não vou nem falar o currículo dele, senão a gente ocupa todo o espaço no programa e ele vai se apresentar. Bom dia, Vitor. Muito bom dia, eu queria inicialmente cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan aqui de Goiânia. Queria cumprimentar muito especialmente também o Marcos Vinícius, agradecer a oportunidade, o Samuca, a Manu e toda a equipe aqui da Jovem Pan, o Antônio Carlos, meu amigo que me acompanha aqui, a Carol, a Natália, sempre todo mundo muito simpático. É uma satisfação estar aqui, muito obrigado. Olha que o cara já tem assim, embocador, hein, meu? Você viu o cumprimento dele diferente dos nossos... É profissional. Né, dos nossos convidados. Mas, Vitor Hugo, você tem aí um currículo muito bacana. Além de tudo, você está no centro nervoso da política brasileira, porque você é um assessor ou um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Mas os ouvintes querem saber, quem é o Vitor Hugo? Quem sou eu, né? Essa é uma pergunta boa para ser respondida. Bom, eu sou uma pessoa normal, né, com aspirações, assim, um brasileiro que tem vontade de ver o nosso país muito melhor do que está nos dias atuais, né, e com aspirações normais de felicidade, né, de trabalhar, de ser feliz. Eu fiz uma mudança profissional recente, assim, muito radical, que eu fui militar do Exército durante 21 anos. Do M, né? Do Estado-Maior do Exército. Eu fiz o curso de Estado-Maior, né, que é na Escola de Comando do Estado-Maior, que é o curso que habilita os oficiais a ascenderem ao generalato, né, e a comandar as principais unidades. Mas por uma questão familiar eu decidi fazer uma mudança de vida e prestei o concurso para a Câmara dos Deputados, né, para consultor legislativo, que é uma função também, assim, todo o orgulho que eu tenho de ter pertencido ao Exército, e eu faço questão de preservar isso, porque foi uma experiência, assim, muito marcante. Eu entrei no Exército com 16 anos, e tenho grandes amigos. Meu pai é da Marinha, meu irmão é do Exército, então eu tenho um orgulho muito grande disso. Mas agora eu tenho desenvolvido um orgulho também, por mais contraditório ou estranho na situação política que nós vivemos, de trabalhar no Legislativo Federal. Olha, ouvinte, você vai entender o que é trabalhar no Legislativo Federal. Porque fantástico a função dele. Nós estamos aqui com o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo tem, assim, essa experiência militar, coisa que nós falamos sempre no programa, porque eu sou o herado da turma, né? Então eu tenho orgulho de falar que eu sou o herado da turma, até porque na minha infância tinha aula de OSPB e de moral e cívica. Eu aprendi a cantar o hino nacional, aprendi a cantar o hino à bandeira e aprendi que todo direito também você tem dever, coisa que parece que as nossas gerações esqueceram. E os nossos políticos não se lembram, porque não tem compromisso com o Brasil, não tem dever com o Brasil. Logicamente, toda regra tem exceção, mas o Vitor Hugo vai esclarecer para a gente o que faz hoje um consultor legislativo. Bom, a consultoria legislativa da Câmara, e o Senado tem um órgão semelhante, né, congênere,
ela é um órgão apartidário, técnico, que existe para enriquecer o processo legislativo. Então, nós esperamos que os políticos tenham sensibilidade para entender os problemas nacionais e representar aqueles que concederam, né, honrosamente o voto a esses políticos. Mas nem todo, e não é esperado isso, né, do político, nem todo político tem a técnica. E essa técnica é obtida, né, de maneira apartidária por meio dos consultores legislativos, que assessoram todos os deputados, independente da corrente ideológica, e todas as comissões da Câmara, né, fazendo estudos, projetos de lei. Ou seja, se um deputado que não tem ciência, não estudou, vem com um projeto de lei para ajudar o cidadão, mas aquele projeto não tem viabilidade nenhuma, é uma besteira, aí vocês têm aquela função de fazer o quê? Chegar pro deputado e falar o que ele não gosta de ouvir, né? Bom, normalmente o que o consultor legislativo faz, a obrigação nossa é perceber exatamente qual é o que foi sentido como problema pelo deputado e arredondar o projeto de lei para o máximo possível dentro dos parâmetros constitucionais, dentro da técnica legislativa, né, adaptar também ao contexto jurídico, ao ordenamento jurídico já existente, né, de maneira a aproveitar ao máximo a ideia. Se a ideia foi efetivamente tecnicamente ruim ou inconstitucional, e o deputado ainda assim, como ele é o detentor do mandato, quiser apresentar, ele vai apresentar e vai assumir os riscos políticos disso. Ou seja, vamos virar a página aqui, porque o que o Brasil precisa de verdade, você como consultor, vendo toda essa confusão que nós estamos, onde é que poderia, assim, em 3 leis, dar uma redirecionada nesse país? Vocês têm, assim, uma noção disso, como consultor? Então, deixa eu fazer onde é que peca o nosso país, principalmente na Câmara? Bem, deixa eu fazer um esclarecimento também antes. A consultoria, ela é dividida em 22 áreas do conhecimento, né? Então, a minha área é a área de segurança nacional e defesa, segurança pública e defesa nacional. Então, nós temos outras 21 áreas. Tem a área de direito constitucional, a área de direito do trabalho. E eu posso afirmar que todas as áreas, né, têm, assim, os consultores das diversas áreas poderiam responder a sua pergunta com a propriedade maior, porque são especialistas nas diversas áreas. Mas você, como brasileiro, militante e conhecedor de uma área de segurança nacional, olhando para o país hoje, se te desse a oportunidade de você sugerir 3 leis ou 3 linhas para buscar uma solução mais a curto prazo, onde é que você acredita que nós estamos pecando e que oportunidade nós teríamos para mudar esse jogo? Eu vejo, assim, no país 3 áreas que a gente deveria focar muito forte, né? Mas eu acho que isso me parece que é um senso comum também. Uma primeira seria na área econômica, né? Porque o quadro de desemprego que a gente vive, o quadro de recessão também que nós vivemos, né? Os 2 últimos anos com o PIB negativo, realmente entristece a todos nós. Então, acho que a área econômica seria algo que a gente poderia focar, e a consultoria tem pessoas muito boas tem pós-doutores com conhecimento muito forte nessa área. As outras 2 áreas que eu imagino, né, seriam a área de segurança pública. A gente vê essa morte que houve agora, essa semana, de um cabo da Polícia Militar no estado de Minas Gerais, um negócio absurdo, assim, que comoveu toda a população brasileira. E aí eu acho que em terceiro lugar ali, acho que é a educação e a saúde, que são, assim, também muito especial. Mas de modo muito claro, a educação, porque eu tive conversando com um amigo de turma, um excelente economista, da minha turma da AMAN, que saiu também do Exército, e o nome dele é Fábio Calderaro, e ele falou uma coisa muito interessante para mim na semana passada, que talvez uma melhor forma de distribuição de renda para a população a longo prazo, eu não estou advogando que os programas de distribuição de renda sejam extintos de uma hora para outra, mas que uma melhor forma de distribuir renda talvez fosse investir na educação. Exatamente. Para que a pessoa conseguisse assumir o seu próprio destino e não dependesse das benesses do Estado. É o famoso, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar. Exatamente. Mas esse caso nós temos, assim, trazido aqui com insistência, e ontem estava aqui um professor da empresa FGV que ajudou a posicionar melhor o que o Show da Manhã vem trazendo, que é uma experiência na Finlândia. Sempre falaram do Japão
O Japão, na sua revolução depois da Segunda Guerra, de ressuscitar um país, a primeira medida foi investir na preparação de seus habitantes para que eles se qualificassem intelectualmente. Então a educação foi a base de tudo, e o Japão demonstrou em muito pouco tempo uma reconstrução de um país que ninguém acreditava. E agora a gente tem um exemplo da Finlândia, que nos últimos 20 anos se tornou referência, onde o profissional mais valorizado do planeta é o professor. Tá? E logicamente a base de tudo lá é a educação. Você falou em educação, mas a gente sabe que hoje nós falamos muito na educação, mas o nosso professor é o que acredito que tem menos investimento no planeta. É uma vergonha o salário, e a remuneração dele é a mais injusta, porque o cara cria o filho, deixa o professor criar o filho, mas paga para o professor o que ele paga por um serviço de limpeza doméstico, vamos dizer assim. Então, e é uma pessoa que tem que se qualificar. Mas eu quero aproveitar a sua experiência, Vitor Hugo, porque você traz aqui um contexto diferente no Show da Manhã, e os nossos ouvintes prestem atenção, porque todo mundo repudia, vira a cara quando fala assim: não, mas tinha que voltar os militares. Não, geralmente os militares. A gente tem, assim, alguém que pensa assim, logicamente fala, nossa, o cara é reacionário. E a gente está vendo muitos militares, ou ex-militares, que têm um sentido comum civil e muito mais preparado do que algumas pessoas que se metem na política somente pelo poder ou poder pelo poder. Como é que você vê isso hoje? Tem discriminação de uma pessoa que tem uma formação militar como a sua? As pessoas te olham atravessado? Porque eu acredito que é o momento do Brasil repensar o Brasil. Como você vê isso? Bom, eu estou numa posição privilegiada para falar sobre esse assunto. Essa pergunta foi muito boa, porque eu fiz essa transição, né? Eu vivi 21 anos no Exército. Militar. E, assim, num campo muito específico do Exército, muito particular, que é as Forças Especiais do Exército, que inclusive a sede é aqui em Goiânia, né, no Comando de Operações Especiais. E, na sequência, fiz uma transição para o mundo civil e para uma casa muito peculiar, que é a Câmara dos Deputados. O mundo político. O mundo político. Então, assim, eu fiz duas adaptações. Uma primeira, que é você foi corajoso, hein? Não, e tem a particularidade também, porque o Exército, as Forças Armadas de modo geral, estão sempre nas primeiras posições ali nas pesquisas de confiabilidade, né, claro, de confiança da população. E ao contrário, infelizmente, o Congresso Nacional está sempre entre as últimas posições. Então eu saí fiz uma troca meio esquisita, porque eu saí de uma instituição, né, segura e muito bem vista pela população, e fui para um lugar onde a população, lógico, não estou sendo ingênuo, eu sei que existem motivos para isso, mas que, infelizmente, enxerga o Congresso Nacional como algo ruim. Aí você me pergunta, né? As pessoas te olham de maneira diferente porque você foi militar? Eu acho que me olham de maneira diferente, mas pro bem. Assim, olham como, não só para mim, como olham para o militar da ativa, como alguém que fez uma escolha de abnegação pela pátria. Né, que jurou defender a pátria com o sacrifício da própria vida. E isso não é toda profissão que faz isso. Né? Esse tipo de comprometimento com a nação, de você sacrificar a sua vida em prol de um objetivo comum, é algo que só existe nas Forças Armadas. Existe também em outras profissões, as polícias são assim, mas no contexto de defesa externa, né, que é o ápice desse tipo de comprometimento, só as Forças Armadas. Então eu vejo que esse movimento de interesse de ex-militares ou mesmo militares da ativa que tem essa possibilidade de ingressar na política como um movimento bom, e acho que a população tem visto isso como algo positivo. Olha, é importante isso, ouvinte, porque nós vamos falar mais dessa formação militar, e eu acredito que hoje, por exemplo, nós temos aí o orgulho do Goiás na frente. Quando a gente fala Goiás na frente, não é o programa do governador. Goiás hoje está liderando um processo de ser a bola da vez. O Brasil está crescendo em Goiás. E quando a gente fala Goiás, a gente fala no consórcio Brasil Central, que é a reunião de 7 estados, que hoje podem ser o pilar da democracia e da economia brasileira, liderado por Goiás, mas tem Rondônia, tem o Tocantins, tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem Brasília.
Por que a gente fala isso? Porque o agronegócio, o agrobusiness e a reserva florestal, que é o pulmão do mundo, estão concentrados nesses estados, né? Ou seja, o Tocantins tem um pedaço da Amazônia, o Rondônia tem um pedaço da Amazônia, para não falar, inclusive, no estado do Amazonas, que não pertence a esse consórcio, mas a gente está vendo uma transição de, vamos dizer assim, sentimento. E quando a gente fala com um cidadão como o Vitor Hugo, que tem uma formação militar e ao mesmo tempo está tendo a oportunidade de trabalhar na casa mais importante do legislativo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados, nós vamos pedir para ele durante o programa, até se ele tivesse a oportunidade de ser um deputado federal, qual seria o pensamento e o comportamento dele contra isso que está aí, que os nossos políticos perderam a credibilidade e estão vivendo uma crise de identidade. Nós estamos aqui no bate-papo com o Vitor Hugo, que tem formação militar, mas é consultor legislativo. Você já escutou o que é isso? Para quem chegou agora, é o cara que assessora os deputados nos projetos de leis, ou seja, tem essa estrutura dentro da Câmara. Então não justifica que os deputados não entendam e não apresentem projetos viáveis para o Brasil, porque tem toda uma estrutura de consultoria para não deixar assim pisar na bola e nem apresentar aquilo que não interessa. Logicamente hoje, aqueles que são contra o Brasil estão de ressaca. Eu mandaria todos eles, se eu pudesse, numa excursão para Pirinópolis. Tomar um banho de cachoeira para dar uma esfriada na cabeça, porque o Brasil superou uma etapa que precisava para entrar, pelo menos ser considerado um país sério. A reforma trabalhista. Nós demos uma aulinha aqui que na Inglaterra, que nós, num programa, não existe nem carteira de trabalho. As relações contratuais é feita entre as partes e são respeitadíssimas, com todas as flexibilidades possíveis. Se o cara tem oferta de emprego de 1 hora por semana, ele vai ofertar emprego de 1 hora por semana. Não vamos longe, né, Marcos? Aqui no Chile não existe férias remuneradas, são apenas 15 dias. Se a pessoa quiser tirar 30, ela vai ter que... ela deixa de ganhar metade do salário. Vai por entendeu? Sua conta, né? Exatamente. Lá não tem 13º, não tem férias remuneradas e também nós não tem um monte somos, de coisas. Olha, para não criar dúvida, nós não somos contra os direitos trabalhistas. De jeito nenhum. Isso é Nós somos a favor do Brasil, da gente desingressar ou tirar esse gesto do Brasil. Mas vamos virar a página, porque nós temos muita coisa para perguntar. E uma coisa que eu quero perguntar, assim, não se assuste, você gosta de música? Claro, gosto muito. E o que você ouve? Eu ouço MPB, eu ouço de tudo, na verdade. Eu não tenho assim um estilo. Você é da geração do rock and roll? Ou na formação militar não se ouvia rock? Eu ouvo demais, eu gosto muito do Linkin Park. Mas eu gosto também, assim, no âmbito do rock, né? Mas eu ouço muito, eu gosto muito de MPB também. Eu gosto dessa pegada assim de valorizar as músicas nacionais. É como o show da manhã. O show da manhã, eu brinco aqui com a bancada, porque tem cara de menino, tem cara de menina, e eu sou o mais errado da turma. Agora mesmo chega o meu companheiro de bancada, que também é errado. Tá chegando. E, logicamente, a gente viu de tudo. E eu vou dar de presente para vocês, ouvinte, uma música agora, porque amanhã é dia do rock. A gente preparou. E essa música eu parabenizo e faço uma homenagem, já que nós estamos aqui com o Vitor Hugo de formação militar, ao Coronel Castilho e toda a equipe da Rotan, que tem feito um trabalho maravilhoso no estado e aqui em Goiânia, porque eu estou acompanhando. O Coronel Castilho compartilha comigo todas as ações da Rotan, então a gente está monitorando. E parabéns a toda a equipe. E eu vou parabenizar musicalmente com Bohemian Rhapsody, que é uma música do Queen, e nós vamos escutar a melhor parte dela. Ouvinte, essa guitarra é demais. O Fred Mercury era demais. E Bohemian Rhapsody é um dos grandes ícones do rock mundial. E nessa semana do rock a gente traz e ilustra o show da manhã para você. Nós vamos dar pílulas de rock, porque amanhã nós vamos dedicar todo o programa ao rock. Isso é show da manhã. Esse é o show da manhã. Sonzeira. Olha, o que o Reinaldo saiu dessa vez. Reinaldo, vocês lembram que o José Maia foi congelado na Globo por ter a fama de pegador e assédio sexual. Sim. Então o Reinaldo já conseguiu o substituto do Maia. Ah, é? Ele colocou que a Globo tem que pôr o golpista Molon no lugar do José Maia como um galã grisalho e pegador. Olha bem, esse é o Reinaldo Azevedo que traz essas pérolas pra gente.
Vitor, nós estamos aqui nesse bate-papo, você está acompanhando o Show da Manhã, um programa diferente, uma rádio-revista que foi pensado para o ouvinte, light. O ouvinte perguntou ali, falou agora mesmo, falou, não me venha falar de Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é uma realidade no cenário político nacional. É um candidato que, inclusive, pontua bem nas pesquisas. E, logicamente, o Bolsonaro também foi militar, né? Tem formação militar. Então, vamos fazer a pimenta malagueta da manhã. O que você pensa do Bolsonaro? Seria um bom presidente para o Brasil? Não tenho dúvida que ele seria um bom presidente. Eu tenho um passado comum, porque a gente se formou na mesma academia, lógico, em tempos diferentes, né? Ele é formado em 77, eu sou da turma de 98. Então, eu olho para ele assim com a mesma admiração e consideração que eu olhava para o meu primeiro comandante na tropa, foi o Coronel Paulo Amaral, porque os dois, inclusive, são da mesma turma, né? Então, acabou acontecendo uma aproximação natural na Câmara, porque o deputado Bolsonaro, ele controla, uma das bandeiras dele, controlar a saída os oficiais que saem das forças, e quando eu cheguei na Câmara, houve uma aproximação natural. Eu também fiz o curso de paraquedismo, ele é paraquedista do Exército, e os valores e as ideias que ele comunga, que ele dissemina, assim, que ele defende, eu me alinho, e entendo que existe uma série de visões em torno deles. Talvez ele agora, tendo uma penetração maior na mídia, vai ter possibilidade de explicar melhor suas ideias, e as pessoas vão perceber que foi criada uma imagem em torno, assim, dele de radical, mas que ele vai conseguir ajustar essa imagem ao que ele é na realidade. Então você está afirmando aqui para os nossos ouvintes que o Bolsonaro não é um reacionário? Não, a percepção que eu tenho, a partir da convivência que eu tenho tido com ele, é de que, das conversas, trocas de ideias e tal, é que ele tem sim posições à direita, mas eu não enxergo como ultradireita, né? Eu acho que ele tem um posicionamento muito independente e tem se colocado na Câmara, assim, de uma maneira muito, muito honesta e muito correta, e o melhor, assim, muito franco e transparente com os seus eleitores. A questão é que as pessoas hoje anseiam por alguém que não só seja, mas que demonstre a honestidade, que seja honesto e que tenha um discurso de linha, de honestidade. E as pessoas anseiam por isso, né? Por isso que ele tem arrastado multidões. Eu vou na contramão da história e quero colocar aqui para o nosso convidado esclarecer. Eu acredito que essa história de ser honesto ou parecer honesto... é obrigação de todo mundo. Não pode ser requisito para alguém ser alguma coisa, né? Principalmente no Brasil. A gente tem uma defesa aqui que o nosso partido é o Brasil. O nosso partido é o Brasil, assim como o nosso partido é Goiás e o nosso partido é Goiânia, porque o Show da Manhã acontece aqui. Sejam bem-vindos, ouvintes. Olha, nós somos aqui tolerância zero contra qualquer tipo de discriminação. A gente sempre bate nessa tecla. Sejam bem-vindos todos aqueles que tenham compromisso com o Brasil. Tá? Então, o que me chamou a atenção na formação do Vitor Hugo é que, dentro desse sentimento Brasil que a gente precisa resgatar, o sentimento país que a gente precisa resgatar, a gente percebe que na formação militar, a primeira regra e a primeira lei é o compromisso com a pátria. Tanto que Goiás, hoje na frente, está expandindo os colégios militares porque detectou que é um centro de formação de excelência e qualidade. Só esse ano, até 2018, o Estado de Goiás vai implantar mais 10 colégios militares com faculdades no estado de Goiás, até 2018. O porta-voz Goiás na frente já falou em primeira mão. Então nós temos aqui o Vitor Almeida, que tem formação militar, mas hoje está na maior casa legislativa da América Latina, na Casa Legislativa do Brasil. Eu dou bom dia para o Rosenwald, que acabou de chegar, e daqui a pouquinho a gente abre os microfones para ele. Mas, Vitor, você falou da posição do Bolsonaro. Qual a posição do Vitor hoje, se tivesse a oportunidade de chegar à Câmara dos Deputados Federal? Bom, eu concentraria meu eixo de atuação acho que em 3 pontos principais, né, que já foram de alguma maneira abordados anteriormente. Primeiro, sem sombra de dúvida, eu acho que é a questão da educação.
Eu tive a felicidade de ter pais que me orientaram desde muito novos para a importância disso. E desde muito novo, né, fui orientado para que levasse a sério os estudos, para que respeitasse os professores, para que ouvisse as orientações dele, valorizasse os professores e os ensinamentos colhidos, né? Então eu tenho e isso refletiu com a graça de Deus, com o esforço, com a orientação dos meus pais, nos desempenhos, no meu desempenho nos cursos que eu fiz, no Exército e fora, nos concursos. Então, eu acho que se isso for expandido, assim, se esse compromisso com a educação, né, individual de cada um for expandido para a população como um todo, a gente tem condições de levar o país para lugares inimagináveis, né, assim, para aspirar muito mais do que nós temos aspirado, né, como país, como nação, a partir da educação. Olha, eu vou dar uma dica aqui, o Show da Manhã vai dar uma sugestão que todo político, do vereador até o presidente da República, teria que fazer um juramento como faz os militares. Eu dou a vida pelo meu país, eu dou a vida pela minha cidade, e o primeiro compromisso é com a minha pátria, né? Mas nós estamos aqui, chegou o nosso companheiro de bancada, Rosenval, que veio assim lá da terra das abobrinhas de Rio Verde, disfarçado de francês. Super elegante, como sempre, né? Aí já é a opinião do Samuca. Obrigado, Samuca. Rosenval, nós estamos aqui com o Vitor Hugo Almeida, que tem uma formação militar, mas tem a oportunidade hoje de ser um dos consultores da Câmara dos Deputados, porque tem uma estrutura de consultoria para orientar todos os parlamentares e, logicamente, essas pessoas são muito preparadas para não deixar que os deputados ultrapassem os limites ou não apresentem projetos viáveis. E, logicamente, ele foi muito corajoso, inclusive aqui respondendo um ouvinte, de fazer uma avaliação muito positiva do Bolsonaro. Já que o país, assim, com esse espírito petista, falou em exército, eles são contra. E, logicamente, hoje eu vou ter a oportunidade de comprovar com você aquilo que eu falei ontem, porque a vitória do Temer ontem à noite demonstra para todos aqueles que estão de ressaca hoje que o negócio ainda não é assim como eles imaginam. Mas, em primeiro lugar, bom dia. Muito e, bom logicamente, se integre nesse bate-papo maravilhoso aqui com o Vitor Hugo. Você se antecipou ao que eu vou dizer no ar. Eu ia dizer 10-0 para você, Marcos Vinícius. O ouvinte, eu converso muito com o Marcos Vinícius, gosto de conversar com ele, nós trocamos ideias, e eu tenho informações privilegiadas, que eu considero privilegiadas. E com essas informações privilegiadas que eu tive no final de semana, eu dava como certo, no domingo, principalmente, de que na segunda-feira seria a pá de cal e sobre a presidência, o Temer. E o Marcos Vinícius, não, você está errado. Você, os analistas da Globo, do Estado de São Paulo, da Folha, aliás, você salvou o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, e todos os jornalistas que eu converso com o pessoal. O Temer vai dar a volta por cima, você vai ver. Por razões que o Marcos Vinícius, que não é jornalista da área política, eu sou, mas o Marcos Vinícius tem informações muito pertinentes. E o Marcos Vinícius apostou comigo, não, você ainda vai ouvir, espera um pouquinho. Você me falou, né? E realmente, hoje, o Brasil acordou já acreditando, tem gente que está correndo, feito barata tonta para poder ir atrás do Temer novamente, e aí a posição hoje dos mesmos jornalistas com os quais eu conversei, Marcos Vinícius, hoje é já a sua. Mudou. Pessoal, não, o Temer deu a volta por cima. Agora, como que o Temer fez isso? Só rapidinho para entrar. O Temer conhece os meandros da política como poucos, não é isso? Então, por isso o Temer, ele conhece os deputados. Tem uma coisa que o Marcos Vinícius fala aqui, que falou há muito tempo, foi até engraçado, assim, eu sei o que você fez no verão passado. Não era isso que você falava? Dando um recado para uma turma aí. Então, o Temer fala, não, eu sei exatamente o que você fez no verão passado. Então, o Temer deu uma virada rapidinho, né? Agora, entrando no assunto, o Bolsonaro e o regime militar, por que na população os militares estão hoje, qualquer pesquisa mostra que eles estão com alto nível de credibilidade. Inclusive a polícia militar, que antes era tida como isso, aquilo, os jornalistas precisam reavaliar, porque a polícia está sendo muito aplaudida pela população e faz muito bem a Rotan aqui de mostrar o seu trabalho pela internet. Agora, por que isso está acontecendo? O Bolsonaro está entrando numa gaveta que as pessoas estão cada vez mais à procura de disciplina. Elas acham que o país precisa ser disciplinado. E o Bolsonaro fala essa linguagem. Gente, eu vou colocar a coisa no trilho sob o ponto de vista de disciplina. E se tiver uma coisa que o militar tem
seja ele do Exército, da Marinha, Aeronáutica, da PM, é disciplina. Então, o Bolsonaro, quando me pergunta, você acha o Bolsonaro um candidato viável? Mais viável do que muita gente quer admitir. Por conta vocês estão aqui ouvindo uma declaração do Rosenval, é uma opinião independente, aqui nós temos um programa democrático. Agora, nós já ouvimos o que o Vitor Hugo pensa. Vou dar um detalhe aqui para vocês esquentar um pouco a conversa. Vocês sabem que na formação militar, para chegar a general tem que ter um curso e tem umas exigências muito grandes. Né? Muito estudo, né? O Vitor Hugo fez essa preparação. E sabe, só os caras que ficam em primeiro lugar chegam a general. Você em alguma vez ficou em segundo, Vitor Hugo? Não. Como é que é o seu currículo, assim, a sua disciplina? Vamos lá. Não, como eu falei, eu tive a sorte de ter pais que me orientaram assim desde muito novo, né? Então, quando eu fui fazer o concurso para a escola preparatória, eu queria tanto aquilo, a escola preparatória de cadetes do Exército. Meu irmão estava na academia militar, eu queria tanto. Tinha uma vocação assim que eu acho que era inata, assim. Eu tinha vontade tanto de ser militar que eu estudei tanto, que eu não acreditei quando eu vi a minha classificação. Nunca esperava isso. Eu tinha sido o primeiro colocado do Brasil, eram mais ou menos 14 mil candidatos. Eu tinha 16 anos de idade. E ao chegar na escola preparatória, na verdade, ao invés de receber um parabéns, eu recebi foi um tijolo na minha mochila, porque isso é lógico, uma figura de linguagem, né, para dizer que foi uma responsabilidade muito grande ser o primeiro da minha turma, do primeiro dia que eu pisei na escola preparatória até o último dia da academia militar, que foi assim, durante 5 anos sendo cobrado em dar o exemplo, em ser uma referência para a turma, e eu não recebia isso como algo que me deixasse orgulhoso. Lógico, eu tinha orgulho disso, meus pais ficavam muito felizes, mas era para mim muito mais uma responsabilidade do que pelo compromisso que eu tinha com a minha turma e tal. Vitor Hugo, uma pergunta rapidinho, é necessária, salvo aqui para o ouvinte entender bem, porque rádio é uma coisa, você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Me perguntaram se o Bolsonaro é um candidato viável. Eu estou dizendo que ele é. Agora, isso não quer dizer que eu voto nele, que eu acho que ele é o candidato para ganhar. Claro, mas você sabe que tem gente, não é defesa, é porque tem gente que entende isso pelo lado. Agora, anotem o que eu estou dizendo. Eu disse, você lembra, Manu, que eu te falei? Lembro. Olha, o Marcos Nunes é um homem de marketing, sabe disso. Não brinquem com a candidatura do Bolsonaro. Exatamente. Lembro desse dia. Trazendo algo que o nosso ouvinte deve estar se coçando para saber com relação à segurança pública. Você, Vitor Hugo, que ajuda os deputados a escreverem as leis de fato. Conta pra gente. As leis com relação ao Código Penal, elas são realmente frouxas ou não são colocadas em prática da forma que deveria ser colocado? Eu não considero as leis, o Código Penal ou as leis penais extravagantes, né, aquelas que estão que são penais também, mas que não estão efetivamente no Código. Eu não considero que elas sejam frouxas, não, e também não considero que elas sejam mal aplicadas. Os juízes, de modo especial, os juízes de primeiro grau no Brasil são excelentes profissionais. A gente sabe disso, só vê a atuação dos juízes que estão nas operações principais, em Lava Jato e outras. A gente vê a técnica que o preparo, os concursos são muito difíceis e eles são efetivamente compromissados. Eu digo até que eu acho que os juízes atualmente são os verdadeiros heróis. Os juízes, os procuradores da República, os promotores, né, os policiais federais são os heróis da nação. Embora eu faça uma ressalva de que, mesmo eles estando através da sua atuação, salvando o país em uma série de aspectos, não cabe a eles constitucionalmente conduzir o destino da nação. Então a gente repousa muita esperança neles com essa limpeza que eles têm feito, mas a condução do país vai estar na mão de um político. Vai estar e a maioridade penal? Essa proteção que o menor de idade, o delinquente, o bandido perigoso de 15, 16 anos faz e a lei o alcança muito na superfície. Você acha que isso precisa mudar ou não? Eu acho que isso precisa ser discutido de uma maneira assim, mais aberta, mais desapaixonada, assim, de uma maneira mais clara. E eu vejo possibilidade, sim, de em alguns casos específicos que isso possa ser flexibilizado. Eu não acho que tem que ser para todos os crimes, mas eu também não acho que isso tem que ser algo assim petrificado que a gente não consiga discutir sem paixão. Eu vou falar uma coisa aqui que não é da minha autoria, mas tem servido de reflexão, e quem não leu, eu recomendo,
que é um livrinho muito fácil de ler, que se chama Entrevistas sobre o Fim dos Tempos. E logicamente destaca o Jean-Claude Carrière, que é um roteirista, inclusive ele foi um grande roteirista de vários filmes e de um diretor maravilhoso. Tem também o Humberto Eco, tem o Jean Delumeau, que é um pensador, e o Jay Gould. Mas o Humberto Eco, antes de 2000, porque esse livro foi escrito em 79, falava uma coisa que muito interessante para esse momento, até porque você deve ter tido suas lideranças, os seus referências para você imitar ou querer seguir. Ele fala que, fim da ética, toda doutrina moral consiste em propor um modelo de comportamento que devemos nos esforçar para imitar. Se a imitação não exigisse esforço algum, não haveria doutrina moral. Daí a função de ter sempre um santo, um sábio, um guru ou um herói para a gente seguir. E logicamente, ele justificava na época, por isso que a Lady Di, na Inglaterra, era admirada pelo mundo todo, por um comportamento que não era o exemplar da mulher inglesa ou vamos dizer, da realeza inglesa. Partindo desse princípio, eu acredito que, mais do que disciplina, como colocou Rosenwald, e mais do que a estrutura ou a disciplina militar que tem um Bolsonaro e tem um Vitor Hugo, as pessoas estão carentes de ter alguém como referência. Por quê? Os nossos políticos não são referência mais. Antes o cara queria falar, eu quero ser um Juscelino na vida. Até o Tancredo, um dos últimos como referência, as pessoas admiravam o Tancredo. E hoje ninguém tem admiração pelo mundo político. Então isso é muito importante, porque isso chama o fim da ética. Nós não temos mais ética na classe política para a população seguir ou ter uma disciplina. Você deve ter tido uma paixão pelo seu comandante, que te abriu as portas, te abriu os olhos e te ensinou. E eu dou vamos dizer assim, uma informação que pouca gente sabe. O presidente Juan Manuel Santos, que é o presidente da Colômbia, ele tem formação militar na Marinha. Então, gente, isso não quer dizer o fim do mundo. E o Juan Manuel Santos é muito mais liberal, apesar de conservador, do que o extrema-direita Uribe, que teve formação administrativa. Olha só. E fez as pazes com as Farc. E que, logicamente, ele usou a violência para combater as Farc. E o Juan Manuel Santos, de formação militar, usou o diálogo para pôr fim a um conflito de mais de 50 anos. E com muita inteligência, então, o Bolsonaro, nós temos que acabar com esse preconceito ou discriminação por ter formação militar. E eu não estou falando isso para defender o Vitor Hugo, não, porque ele tem competência para se defender sozinho, mas é uma oportunidade, Vitor Hugo. Se você tem alguma pretensão política, e se não tiver, o Show da Manhã sugere que você tenha, porque nós estamos precisando de gente disciplinada que tenha compromisso com o país. Nós vamos ter aqui para um break dos nossos anjos aceleradores, e o bate-papo está muito bacana, porque nós temos aqui uma pessoa que não é nem petista e nem PSDBista. Exatamente. Ele é bolsonarista, mas com formação militar e tem um compromisso com o Brasil. Então, muito bacana isso. E a live tá bombando. Vamos para os nossos anjos aceleradores, Manu, e lembrando que tem promoção Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeira rádio revista da cidade. Hoje, nessa quarta-feira, que o Brasil amanheceu assim, diferente, porque conseguiu aprovar sua reforma trabalhista. Ou seja, é um passo em uma noite, em um dia, que vai ter assim um resgate de 100 anos, porque a nossa lei trabalhista, ela está pautada lá atrás, né? Ou seja, era uma âncora muito pesada de atraso para a gente poder fazer desse país um país empreendedor, conforme ao sonho de todos os brasileiros e quem dedica a empreender nesse país. Nós colocamos ontem que a classe empreendedora está desvinculando da classe política, porque esse Brasil, esse país, ele anda sozinho sem político. Está provando isso, hein? Não, é um perigo para a classe política. Exatamente. O Brasil pode prescindir deles, né? Exatamente. Então, ou seja, como todos os países modernos no mundo, a classe política é mais uma classe. Não é esse negócio de ter esse embate como se a judicialização da política inviabilizasse o Brasil. Não é isso. Não, nós precisamos criar leis e dar oportunidades de quem acredita nesse país de empreender. Logicamente, nós estamos fazendo aqui umas entraditas, como diz na Colômbia, ou seja,
demonstraçãozita ou uma degustaçãozita? Uma degustação, né? Para o dia do rock amanhã. Degustação. Antes de fazer assim, dar os 2 minutos para o Vitor Hugo falar para você, ouvinte, tudo o que você quer escutar e ninguém tem coragem de falar, só ele vai mais assim uma pílula do rock que abalou esse planeta. The Purple. Isso aí iluminou a minha adolescência e essa música vai com um abraço para o melhor guitarrista da região centro-norte, para não dizer do Brasil, que é o Emídio Queiroz. É o cara que passou toda a sua infância e adolescência fazendo rock, escutando já rock. Lá em Pirê. E toca muito. Toca muito. Mas vamos lá, falando em tocar muito, ouvinte, nós estamos aqui com o Vitor Hugo Almeida, que tem uma formação militar, é um consultor, né, legislativo, quer dizer, é o cara que orienta os deputados a tentar fazer mudanças no Brasil com as leis que tenham mais fundamentos. Então, já que ele conhece, ele tem uma visão muito profissional e diferenciada sobre segurança pública, mas eu quero que ele fale em 2 minutos o que ele pensa desse Brasil e qual é a função ou a missão dele nesse momento Brasil. Bom, eu agradeço aí esse momento. Eu queria falar primeiro também um pouco de Goiás, assim, o sentimento que eu tenho pelo estado de Goiás. Já foi dito aqui a potencialidade, né, as capacidades que Goiás tem, e eu acho que Goiás vai, nos próximos anos, aí deslanchar. A gente vê o tanto que a economia goiana está desenvolvendo, ao passo que, inclusive, acima da média do que o país tem desenvolvido. Né? Então, se mostra a competência do povo goiano e mostra também a potencialidade do estado. Né? Não só, assim, na área econômica, a gente tem várias... Poderia falar muita coisa, mas eu gostaria de ressaltar um aspecto importante, assim, que é o turismo aqui, né? O turismo em Goiás poderia ser muito melhor explorado, né? E eu acho que a gente tem uma série tem o turismo histórico, o turismo religioso, o aspecto dos negócios, agronegócios, tem as cavernas, as grutas, águas quentes, né? Tem os lagos. O Goiás. Aventura. O Goiás é um estado maravilhoso. Eu sou militar, fui militar, né? Sou militar da reserva. Eu me identifico com o Brasil, né? Porque eu nasci em Salvador, na Bahia, mas eu morei no Rio, estudei em São Paulo, morei na Costa do Marfim, morei nos Estados Unidos. Quer dizer, mas o estado onde eu me identifico de verdade é aqui. O Victor Hugo... Peraí, deixa ele terminar os 2 minutos e aí a gente pergunta. A gente está interrompendo. Bom, eu falei disso só para dizer que o meu coração é goiano e eu acho que a partir de Goiás a gente tem condições de dar o exemplo para o Brasil, né? As minhas aspirações, assim, são de realmente continuar contribuindo com o mesmo engajamento que eu tive na carreira militar, mas agora numa perspectiva talvez maior, não vou dizer maior em termos de comprometimento, mas talvez de impacto, né, na vida das pessoas. Eu espero de verdade alimentar e conseguir dar vazão a essas pretensões minhas e vamos ver de que maneira isso vai acontecer aí nos próximos meses, no próximo ano. Casou com a goiana? Vamos lá. Não, porque eu vejo... Aí, ó, casou com a goiana. Mulher goiana. Victor Hugo. O nome de um grande escritor. Exato. É um nome pesado. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque muitas pessoas ainda não possuem a exata noção do quanto é preciso estudar para conseguir uma carreira militar. E o quanto os militares... nós tínhamos o Golbery, né? Que eu tive a oportunidade de visitar a biblioteca do Golbery na época. O Golbery tinha umas grandes chamadas de o bruxo da Revolução. Tal. Então, os militares são intelectuais de alto refinamento. Aqueles que chegam a general são grandes intelectuais. E poucas pessoas enxergam essa simbiose militar e intelectual. Não é? Gostaria que você falasse um pouco isso, porque eu acho que uma grande injustiça é não reconhecer os grandes intelectuais que são militares e que ainda existem hoje, né? Você tem toda a razão. Para entrar numa academia militar, tanto das 3 forças, o concurso é dificílimo. Para entrar, por exemplo, numa escola naval, para entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, na Academia da Força Aérea, é preciso o jovem realmente se dedicar, estudar muito, e ao longo da carreira ele vai continuar nesse ritmo de estudo e de autoaperfeiçoamento muito forte. Ele vai voltar para as escolas, pelo menos a cada 3, 4 anos, onde a classificação e a meritocracia são valorizados, né? A progressão na carreira não tem a ver com política, tem a ver
com o desempenho efetivo e objetivo, né? E como você falou, realmente os oficiais generais das nossas forças, né, em função de toda a seleção, de toda a experiência que tem, né, eles não chegam lá antes dos 50 anos, antes de 30, 40 anos de serviço à pátria, então são pessoas intelectuais e muito bem preparadas. Você tem toda a razão e realmente a população brasileira deveria atentar para esse aspecto de que os militares podem, né, e eu imagino que vão contribuir muito mais para o país quando passarem para a reserva e quiserem ingressar para a vida política, por exemplo. Perfeitamente. Olha, muito legal isso, inclusive seria, você antecipou uma coisa que eu ia te pedir, nós temos muitos ouvintes jovens, né? Muitos ouvintes jovens da Jovem Pan, e que precisa de uma orientação, porque esse país, conforme nós falamos, com essa quebra de referência ética, né? Ou seja, quem está orientando, ou quem os nossos ouvintes está seguindo. E eu fico muito preocupado, inclusive nós falamos aqui de música, nós somos de uma geração que a música popular brasileira era pauta da nossa vida, né? Então nós tivemos aí, nós já falamos, Vila Lobos. A nossa geração de hoje não sabe quem foi Vila Lobos, né? Não ouviu Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E outros, né, pra gente, João Gilberto, que foi o ícone, inclusive, da Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, só existem por causa de João Gilberto, né? E, inclusive, influenciou no cinema, né, com o Glauber Rocha e muitas outras referências. Então, hoje, o que eu fico preocupado, eu não tenho nenhum preconceito contra nada, é que os nossos jovens, desde criancinha, porque eu tenho uma filha de 7 anos, eles estão sendo iluminados intelectualmente, vamos dizer assim, por compositores como Simara e Simaria. Como é que funciona? Simone e Simara. Safadão. Michel Teló. Nego do Borel. É uma diferença muito grande, né? O que você recomendaria para os nossos jovens ter um pouco mais de sucesso e ter disciplina? Porque a vida deles hoje está um pouco sem referência, até porque as famílias também não têm os pais que tinham antigamente, porque eles não têm o tempo de dedicação aos filhos, e não tem também essa hierarquia familiar. O pai, familiar. Hoje, às vezes, o pai e nada é a mesma coisa dentro de casa. Não é isso mesmo? Então, logicamente, isso influencia esse problema de segurança pública, isso influencia o problema da falta de educação, ou de não aproveitar as oportunidades. Porque a rua hoje está mais convidativa ao mundo do crime do que ao mundo familiar. Que recomendação que você dá para esses jovens, Vitor Hugo? Bom, eu primeiro diria que os jovens acreditem no futuro do Brasil, acreditem no seu futuro, né, se dediquem efetivamente ao seu aprimoramento profissional, intelectual, né, e psicológico, afetivo, no sentido de acreditar que é possível modificar o país a partir da modificação da sua própria realidade, né, que eles não confiem a mudança da sua realidade pessoal em outras pessoas, no governo, no Estado. Acreditem sim no seu potencial individual. Se todos nós acreditarmos nisso, eu tenho certeza que o nosso país vai melhorar a reboque das nossas melhorias individuais. Que maravilha. Nós vamos entrar agora no momento muito bacana do programa. O programa é um bate-papo muito especial. E antes disso tudo, nós vamos para o Percepção e Realidade. Percepção e Realidade hoje é um prato cheio, porque a realidade dos últimos dias, dos últimos 15 dias, é que o Brasil ficaria sem presidente essa semana. Ou melhor, teria o presidente da Câmara como presidente. A televisão brasileira, para não dizer o nome da emissora, porque eles acham que eu sou contra essa televisão, e eu não sou contra ninguém, a gente só faz uma análise dos fatos. Ontem, inclusive, estava com cara de caiu do caminhão de mudança, porque teve que amenizar o editorial. Os dois canais. A bancada ficou perdida, não sabia como dar as notícias, porque já sabiam da sinalização da vitória da reforma trabalhista. E a vitória da reforma trabalhista, como disse o nosso presidente da República, que os batedores de bocas, né, mas a caravana passa, e a caravana está passando, que é um ditado antigo que os cães ladram, a caravana passa. Ele não quis dizer isso, os cães ladram, porque ele respeita a oposição, é um político que tem formação acima da média, vamos dizer assim, nós não podemos desconsiderar. E o que me preocupa, Vitor Hugo, que você vai ter oportunidade de comentar aqui nos nossos minutos finais, é a falta de respeito com as instituições brasileiras, principalmente a maior instituição, que é o presidente da República. Todo mundo hoje xinga, esculacha
a instituição Presidência da República como se isso fosse uma banca de verdura na esquina. Tá? Então, percepção e realidade, Rosenbaum. Olha, a percepção era de que o presidente não tinha perdido o controle do país, que ele iria cair e que ele não tinha mais solução. A realidade é que não. O Temer sabia o que estava fazendo, o Marcos Nisso, muito refinado, como sempre um gentleman, não quis dar o nome, mas eu dou. A Rede Globo apostou todas as fichas na queda do Michel Temer. Os jornalistas da Globo agora estão tendo que amenizar essa barriga jornalística, porque ele não caiu e com isso se fortaleceu, porque um fato significativo, Marcos Nisso, acho que você há de concordar comigo, é que o número de votos a favor da reforma trabalhista foi muito acima de qualquer coisa que se pudesse esperar, inclusive do próprio Temer. Porque falava-se que poderia ser votado no máximo com 2 votos de diferença, e a diferença foi extremamente positiva. Então, pontos, inclusive, para a classe política nesse momento. Então, o presidente está, sim, com o controle da nação, embora a percepção de todo mundo fosse o contrário há poucos dias atrás. Marcos, você estava falando, excelente, Rosenbaum, você estava falando sobre o desrespeito e a falta de respeito com a instituição, com as instituições no Brasil. Ontem o que a gente viu também na mesa do Senado, eu até fiz uma brincadeira aqui no começo do programa, disse que ia pedir marmita, que eu não ia sair da bancada. O que aconteceu ontem foi uma falta de respeito. As irmãs cajazeiras, segundo o Reinaldo Azevedo, as irmãs cajazeiras. Pessoal comendo marmita na mesa do Senado. Esse é um FEBEAPA? É o FEBEAPA pro final. As irmãs cajazeiras. Mas nós vamos fazer uma homenagem àqueles que ainda não acreditam no Brasil, com a música da Rita Lee, que foi uma grande líder do rock nacional, que ela fez uma música muito divertida chamada, nós vamos tocar só um pedacinho, porque nós queremos aproveitar ao máximo os últimos minutos do programa, que é Top Top. O Brasil precisa de mais Mutantes. Rita Lee, os Mutantes, na melhor época dos Mutantes, com um guitarrista maravilhoso, Robertinho de Carvalho. Então, nós damos um recado para aqueles que ainda dizem top para o Brasil. Não, o Brasil é top de verdade. Nós estamos aqui com o Vitor Hugo, que fez um juramento, a pátria em primeiro lugar, ou seja, ele dá vida pela pátria, e isso é o que nós devemos fazer. Nós não precisamos dar a vida no sentido de morrer pela pátria, mas nós precisamos reconhecer esse orgulho de ser brasileiro e a gente ter um novo sentimento país para a gente realmente fazer uma renovação política. Vitor Hugo, o que você pensa disso? Concordo plenamente com a sua afirmação, Marcos Vinícius. É importante que nós renovemos, né, o nosso compromisso com o nosso país todos os dias. Como você falou, a gente não precisa chegar a esse extremo que os militares chegam, né, de prometer, né, de sacrificar a própria vida, mas a gente pode chegar ao limite de realmente se importar com os destinos, né, do nosso país, a ponto de se dedicar ao dia a dia, como eu falei antes, né, melhorando a nossa realidade. Eu tenho certeza que no coletivo a gente consegue melhorar a realidade do nosso país. Rosenbaum, isso que o Vitor Hugo falou lembra Gandhi. Ou seja, se você quer fazer a mudança, meus ouvintes, faça uma mudança em você primeiro, mude o seu comportamento, que você vai mudar o mundo. Você pode mudar o Brasil, você pode mudar a Goiânia a partir da mudança da sua realidade. E isso quer dizer, estude mais, leia mais, invista mais em educação, invista mais na família, invista mais em ser ativista da felicidade. Então, falando isso, a gente despede de você, ouvinte, lembrando que amanhã tem mais às 8h30. Um abraço muito especial ao Vitor Hugo, que saiu de Brasília, apesar que a paixão dele é Goiás, né? Então, 10 segundos para você despedir do ouvinte, pelo menos falar um bom dia para eles. Muito obrigado a todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Um abraço ao meu querido Rosenbaum, querado como eu, dá essa cara séria ao show da manhã. Samuca, um abraço. Até amanhã. Abraço. Toda a equipe técnica, Lute e companhia, um abraço. E Hotel Califórnia atendendo a pedidos para despedida, Manu. Que legal. Até amanhã, gente.